estão felizes nessa noite? Are you happy tonight? Tem alguém feliz nessa Anyone noite? happy here tonight? Glória a Deus. Que bom que você veio nessa noite para a casa de It's Deus. very good that you came here tonight for the house of the Lord. Nós vamos seguir com a nossa série de mensagens para esse mês de maio. We're going to continue with our series of messages. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, como você já tem visto desde a primeira semana. And we're talking about the Holy Spirit as you have seen this month. Esse mês a gente dedicou para falar sobre conhecer o Espírito Santo. We're going to be talking about getting to know the Holy Spirit. E a gente já falou sobre o papel do Espírito We Santo. already spoke about the role of the Holy Spirit. A gente já falou sobre o governo do Espírito. We talked about the government of the Holy E Spirit. nós também falamos sobre muito do quanto a igreja precisa do Espírito para estar conectada com o Senhor. And we talked about how much we need the Holy Spirit so the church can be connected to the Lord. E eu estava orando ao Senhor pedindo a direção para essa noite. And I was praying to the Lord and asking for direction for tonight. E a direção que eu senti no meu coração é que nós já falamos muito sobre a ação do Espírito. And what I found in my heart is that we already learned about the action of the Holy Nós Spirit. falamos muito sobre a postura do Espírito Santo. We talked about the posture of the Holy Spirit. Mas também é necessário entendermos qual deve ser a postura da igreja diante dessas realidades. But we also need to know what's the reality of the church before this reality. A ideia para essa noite é ser um pouco mais prático. And the idea for tonight is to be a little bit more practical. E como que nós podemos, na nossa vida, estar prontos para o Espírito Santo. And how can we be ready for the Holy Spirit in our lives? Então, o tema para essa noite, assim, que alguns gostam de anotar e guardar, If you'd like to write it down, the theme for tonight é prontos para o Espírito is Santo. ready for the Holy E Spirit. eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, And I want to invite you to open your Bible, em Atos do capítulo 1. Acts chapter 1. A gente vai ler alguns versículos. We're going to read a few verses Vamos ler a partir do versículo 4. from verse 4. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Open your Bible, Se você está com o telefone que usar, use. or if you have your phone, use your phone. Mas se você quiser me acompanhar na tela, você já vai aparecer o texto também. Atos do capítulo 1. Acts chapter E a 1 gente vai ler a partir do versículo 4. from verse 4. Mas antes de ler, eu quero orar com você. Before we read it, I want to pray with you. Senhor Deus, Lord God, muito obrigado por essa noite, Pai. thank you so much for tonight. Obrigado pelo lugar de comunhão que o Senhor está nos colocando. Thank you for a place of communion that you have placed us in. Nós pedimos que o Senhor traga coerência em tudo que nós vamos falar aqui nessa And hora. I ask that you bring understanding of everything that we're going to speak. Eu peço ao Senhor que prepare a nossa mente para entendermos a respeito do Seu Espírito. I ask you to prepare our minds so we can understand more about the Holy Spirit. Eu te peço, Pai, que nos ajude a colocar os nossos passos no lugar certo. I ask you, Father, that you help us put our steps in the right place. E eu te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria e conhecimento nessa noite. And I ask that you pour out over us knowledge and wisdom tonight. Que nós queremos estar fundamentados na Tua Palavra. Because we want to have a foundation in your word. Eu declaro no nome de Jesus agora, And Senhor. I declare in Jesus' name now Nós não somos um corpo que se movimenta segundo a sua própria vontade. that we're not a body that moves according to our own Eu will. declaro no nome de Jesus, And I Pai, declare in Jesus' name que nós não somos um povo que se movimenta apenas por suas emoções, that we're not a people moved by emotions. que não se movimenta apenas pelos seus desejos. That we don't move just by our desires. Eu declaro no nome de Jesus. And I declare in E eu Jesus' entendo name. que o Senhor está preparando esse ambiente, And I understand that you're preparing this place. que a nossa mente seja aberta agora, That our minds may be open now para amadurecermos na fé, to grow in faith e caminharmos e andarmos segundo o Teu Espírito Santo, Deus. and to walk according to your Holy Eu Spirit. declaro no nome de Jesus And I declare in Jesus' que name toda dúvida, every doubt, que toda confusão, every que confusion, todo desconhecimento do Senhor, all unknowing of you, que toda desconfiança do Senhor também, that untrust in you, caia por terra no nome de fall Jesus. to ground in Jesus' Eu name. declaro, Senhor, And I declare corações de carne. soft hearts. Eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, os corações como terras férteis para receber a Tua And I palavra. declare in Jesus' name the heart as a good soil to receive Senhor, your tem word. espaço no nosso meio, To Pai. have room in our midst. Nós oramos, Senhor, And we pray for no it. nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amém. Você fala amém? Amen. Então vamos lá para a Bíblia, Atos capítulo 1, So let's go to the Bible, Acts chapter 1, a partir do versículo
versículo 4, assim vai dizer a palavra de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Verso 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Vai no verso 14 agora. Verse 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. O texto que nós acabamos de ler aqui, So the text that we just read here, ele está trazendo um fortalecimento da promessa da descida do Espírito Santo. it's bringing an understanding of the promise of the Holy Spirit. Ainda que seja no livro de Atos, Even if it's Acts, essas palavras são literalmente palavras de Jesus. these words are words from Jesus. Jesus está falando com seus discípulos naquele momento. Jesus is talking to his disciples in a moment. Depois de ele ter ressuscitado, depois de ter sido ressuscitado, After Jesus was resurrected, ele apareceu durante 40 dias no meio do povo. for 40 days he was among the people. Ele apresentou-se com maneiras infalíveis da sua ressurreição. He presented himself in great ways. Ele apareceu de uma forma que ninguém poderia duvidar que era ele de volta. He presented himself in a way that nobody could doubt that it was him. Só que nós sabemos que a promessa dele But we know that his era promise, que ele não simplesmente voltaria dos mortos naquele momento, it wasn't just for him to come back from the mas dead, ele voltaria aos céus, ele subiria aos céus. but he would ascend to heaven. E ele deixou bem claro que enquanto ele estivesse na terra, o Espírito Santo não poderia vir. He made it very clear that while he was on the earth, the Holy Spirit could not come. Então era necessário que Jesus, depois de ressuscitar, subisse aos céus novamente. So it was necessary for Jesus, after he was resurrected, to ascend to heaven again. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como nosso companheiro fiel. And the Bible shows us the Holy Spirit as our companion, Aquele que caminha lado a lado the conosco, one that walks next to us, e aquele que habita dentro de nós. and the one that dwells inside us. Mas para que ele pudesse vir So he could come e continuar a obra de and Cristo, continue the works of Christ. Jesus precisava subir. Jesus needed to go out. E nessa subida, nos últimos momentos do Senhor aqui na terra, And on his final moments here on earth, ele ensinou e deixou instruções bem claras para os seus discípulos. Jesus gave clear instructions to his disciples. E a instrução é: fiquem em Jerusalém, And it was for them to stay in Jerusalem até que vocês sejam revestidos de poder. until you have power. Essa não é uma promessa nova. This is not a new promise. Ele já tinha falado sobre isso. He had already Talked about this. Joel já havia profetizado sobre isso. Joel had already prophesied about Todo this. mundo conhece a profecia de Joel, Everybody knows the prophecy of Joel. que vai dizer que toda a terra seria They say cheia. the whole Lord world was filled with the glory of the Lord. Então o que eles precisavam fazer naquele momento And what they needed to do at that time era esperar. was to wait. Só que nesse momento de espera, And this time of wait Não é um momento de de passividade. is not a time to be passive. Nós precisamos entender que a espera em Deus é uma espera passiva. We need to understand that waiting on the Lord is not being passive. A espera em Deus é uma espera completamente ativa. Waiting for God is completely active. Eu faço algo enquanto espero. I do something while I'm waiting. Eu me movimento de uma certa maneira enquanto eu espero. I move in a certain way while I'm O waiting. Senhor liberou a palavra The Lord released the word, e nós precisamos dar uma resposta. and we need give a response. O Senhor liberou uma promessa the Lord released the e promise, nós precisamos nos posicionar como uma resposta. and we need to position ourselves as an answer. Não basta saber o que Deus falou qual que iria que ia fazer. fazer. It's not enough to know what God told What he's gonna É do. preciso
nesses versículos que nós lemos aqui hoje, And in these verses that we just read eu today, encontro no mínimo três três atitudes atitudes que que nós precisamos tomar I can find 3 actions that we need to take de forma prática in a practical way para estarmos prontos para o Espírito to Santo. be ready for the Holy Spirit. Então, nessa noite, três atitudes a gente vai ouvir. So tonight, 3 actions we're going to hear about. E a primeira delas And the The first first one é a obediência. is obedience. obedience. É necessário que, enquanto nós esperamos pelo cumprimento da palavra de Deus, So it's necessary while we wait for the fulfillment of the Word of God, a gente tenha uma postura de obediência segundo aquilo que ele falou. we have a posture of obedience according to what He said. E o que seria a obediência? And what is obedience? Obediência é o ato de obedecer e se submeter à vontade de alguém. It's an act to obey and submit yourself to somebody's will. E não somente obedecer, ou não somente se submeter a essa vontade, Not only to submit to a will, mas cumprir ou executar por completo o que foi ordenado. but fulfilling completely what was being ordered. Entenda uma coisa, Understand it? diante de Deus And before God, não existe obediência parcial. there's no partial obedience. As ordens que Deus libera sobre nós The order that God releases over us, devem ser cumpridas na sua totalidade. they must be fulfilled completely. Não existe obedecer pela metade. There's no halfway obedience. Não existe obedecer apenas aquilo que eu concordo. You cannot just obey whatever you agree to. Você pode fazer isso com qualquer outra pessoa que você You queira can do that with whatever person you want, e achar que isso é and obediência. you're thinking that's obedience. Então eu quero falar duas coisas. But 2 things. Nem é obediência It's not e obedience, muito menos diante de Deus. and even less before God. Quando nós obedecemos a alguém, When we obey somebody, nós estamos colocando a nossa vida e as nossas atitudes we're placing our life in another thing. Obediência Obedience não significa concordar com tudo. doesn't mean that you agree with everything. Não significa fazer somente aquilo que você acha que é certo. Doesn't mean that you're doing whatever you think it's right. Não significa simplesmente fazer aquilo que você acha que faz sentido. Doesn't mean to simply do whatever you think it makes sense. Quando nós falamos de obediência diante de When Deus, we talk about obedience before the Lord, nós estamos falando sobre algo que não se negocia. we're talking about something that you don't negotiate. Apenas se cumpre. You only fulfill it. A gente tem uma ordem clara que foi dada por Deus. And we have a clear order that was given to us by God. Tenho dois textos para isso. There's 2 texts for Lucas no this. capítulo 24 Luke chapter 24 e Atos no capítulo 1 que nós acabamos de ler. and Acts chapter 1 that we just Esses read. textos vão dizer a mesma coisa. Esperem na cidade. Those 2 passages will say the same thing. Wait in the city, Fique em Jerusalém stay in Jerusalem até until que vocês sejam cheios de poder. you be filled with power. E eu queria considerar algumas coisas a respeito de obediência com você. And I want to consider a few things regarding obedience. A here tonight. Bíblia tem muitos textos que falam sobre ela. The Bible has many passages that talks about obedience. E a primeira coisa que a gente precisa saber And the first thing that we é need que to a know obediência da gente is that our obedience é o que prova o nosso amor a Deus. is what tests our love for God. Nós não provamos que amamos a Deus quando nós viemos para o culto. We cannot prove that we love God by coming to a service. Nós não provamos que amamos a Deus quando nós pregamos o Evangelho. We don't prove that we love God when we preach the gospel. Todas essas coisas são boas, All of those things are good, mas elas não provam o nosso amor a Deus. but it doesn't prove our love for God. A obediência a Deus não é provada pelos seus talentos. Obedience for God does not prove by your talents. A obediência a Deus não é aprovada pelas suas habilidades entregues na casa de Deus. The obedience for God is not proven by your ability in the house of the Lord. Porque você pode fazer todas essas coisas Because you can do all of these things com o coração fora do lugar correto. and have your heart in the wrong place. Mas é impossível que você obedeça a Deus But it's impossible for you to obey sem que God o teu coração não esteja entregue para Ele. without surrendering your heart first. É por isso que Deus observa a nossa obediência That's why God sees our obedience como a maior prova do nosso amor por as Ele. the greatest proof of our love for Him. Você pode cantar, You can sing, você pode pregar, you can preach, você pode fazer qualquer coisa. you can do Se whatever. você não for obediente, If you're not obedient, Deus ainda não reconheceu o seu amor por Ele. God does not recognize your love for Him. Quando nós olhamos para isso, And when we look at this, a gente percebe que obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. we notice that obedience it's better than any sacrifice. Na verdade, o maior sacrifício Actually, the greater foi sacrifice comprovado pela maior obediência. was proved by the greatest obedience. Não inverta essa ordem. Do not change this order. Obedecer é maior do que sacrificar.
being obedient is greater than sacrificing. Esse foi o motivo pelo qual Saul foi rejeitado por Deus. And that was the reason why Saul was rejected by God. E foi o motivo pelo qual Davi foi aprovado por ele. It was the reason why David was approved by God. A desobediência Disobedience. foi a causa da tragédia de Jonas. It was the cause of the tragedy of Jonas. E ele aprendeu da pior forma possível And he learned the worst way possible. que não dá para amar a Deus That you cannot love God sem obedecer às suas palavras. without obeying his word. Jonas, ele teve dificuldade de aceitar isso. Jonas had a hard time accepting this. Mas na barriga do peixe, He was inside of the fish belly. ele aprendeu que ele precisava ter obedecido à palavra de Deus. He learned that he needed to be obedient to the word of God. Josué, Joshua. quando ele ouviu o chamado de Deus, When he heard the calling of God, ele ouviu Deus falar com ele. he heard God calling him. Seja forte e corajoso. Be strong and courageous. Não tenha medo, não Do desanime. not be afraid. Eu, do jeito que eu estive com Moisés, The way I was with Moses, eu estarei com você I também. will be with you. Só que ele falou uma coisinha depois. But he said one thing later. Mas tenha cuidado But be careful de obedecer toda a minha palavra. to obey my word. Não adianta nós ouvirmos de Deus que Ele estará conosco, It doesn't matter to hear from God that He's se with nós não us formos filhos obedientes à Sua if we're palavra. not obedient children to His word. Não é sobre querermos ser fortes e corajosos para cumprir algo que achamos que vem de Deus. It's not about being strong and courageous to fulfill something that we think it's coming from the Lord. É aprender sobre ser obediente antes de ser forte. It's to learn how to be obedient before being strong. Porque no meio do caminho da obediência Ele envia força sobre nós. Because through the way of obedience, He will give us strength. Lembre-se de uma coisa. Remember one O thing. Espírito Santo está conosco. The Holy Spirit is with Então us. nós não precisamos ser fortes para começar. So we don't have to be strong to start. Nós precisamos ser obedientes para dar o primeiro passo. We have to be obedient to take the E first no step. meio do caminho, And in the way, o Senhor trará a força necessária sobre nós. the Lord will give us strength. Falar sobre obediência To speak about é obedience entender que ela é o terreno mais seguro que nós podemos caminhar. is to understand that this is the safest way where we can walk. Porque se nós somos obedientes a Deus, Because if we're obedient to God, nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus. then we're walking according to the will of E não God. existe outro lugar mais seguro para a gente caminhar se não for na vontade dEle. And there's no other safer place for us to walk if it's not on His word. Ainda que parecesse ser a ordem mais absurda do mundo. Even if the order doesn't make sense. Matar o seu filho. To kill your son, Abraão foi fiel até o fim. Abraham was faithful until Ele the end. levantou o cutelo para matar o seu filho. He grabbed the sword to kill his E son. na hora que ele ia arriar o cutelo no And menino, when he was ready to do it, o Senhor disse: não faça isso, the Lord said, don't do it. porque agora eu sei que temes ao Senhor. Because now I know that Mas you será fear me. possível que tudo que Abraão fez durante a sua vida inteira não já tinha provado isso diante de Deus? But everything that he went throughout his whole life hasn't proved that he trusted God. Aquele amor precisava ser provado de uma forma como nunca tinha But sido that feito. love needed to be proved in a way that hasn't been proved Para before. ensinar para mim e para você To teach me and you que o que Deus observa da gente that what God sees in us é a nossa obediência. is our obedience. Aquele cara era tão obediente, Abraão era tão And obediente, Abraham, he was so obedient que ele foi capaz de dizer assim: eu ia fazer aquilo mesmo. that he was capable to say, I was going to do that. Porque eu tinha fé que Deus poderia restaurar o meu filho de volta à Because I vida. had faith that God could bring my son back to Deixa eu falar life. uma coisa para você. And let me tell you this. Obediência não mede consequência. Obedience doesn't measure consequence. A obediência não mede o risco. The obedience doesn't measure risks. A obediência não mede a razão. Obedience don't measure reasoning. Ou você acredita que um bando de doido gritando ao redor de um muro Or because you believe that a bunch of crazy people é yelling across the o walls, poder necessário para derrubar a parede? it's enough to bring down a wall? Todos os dias, Josué e o povo davam Every uma day, volta na Joshua, cidade. they would walk around the city. E o Senhor falou que no sétimo dia, And the Lord told them that on the seventh eles day, deveriam dar várias voltas. they'll have to go around E it. quando o Senhor desse o sinal, And when God gave them a eles tinham sign, que começar a gritar. they'll have to yell and E na shout. hora que eles começassem a gritar, And when they were yelling, as muralhas iam cair. the walls would fall down. Irmão, as muralhas serviam para proteger o povo numa guerra. The walls served to protect the people in the war. Então era o grito que iria derrubar a muralha. So screaming would bring down a wall. Eu não acredito nisso. I don't believe this. Eu acredito que foi a obediência que derrubou I aquelas believe that was muralhas. their obedience that Eu brought those acredito walls que down. Deus olhou para a terra naquele momento I believe that the Lord looked at the earth
earth on e that viu um moment. povo maluco para obedecer uma And so ordem sem sentido nenhum. Crazy people that would obey him. E eu acredito isso sobre a mim e sobre a sua vida. And I believe this over mine Não and your importa life. quais sejam as ordens que o Senhor declarou sobre você. Doesn't matter what orders God gave to you. Pode parecer a coisa mais imbecil do mundo que Ele está Maybe mandando você fazer. it looks something stupid that he told you to Ele do. não está procurando alguém que defina o que Ele pediu. He's not looking for someone that brings Ele- reasoning ele for tá what he's procurando- asking. Ele está procurando alguém que entre em parceria com aquilo que Ele pediu. He's looking for someone that will align to do what he's asked you to Ele do. não está procurando alguém que explique por que Ele pediu alguma coisa. He's not looking for someone that needs to explain what he's asking of you. Ele está procurando alguém que diga assim, Deus, ainda que eu não entenda, eu vou fazer porque o Senhor está falando. He's searching for someone that says, Lord, even if I don't understand, I'm going to do it because you're telling me to. Vou falar outra coisa sobre obediência. And another thing about obedience. É a obediência que garante os frutos do que Deus libera sobre a nossa vida. The obedience will guarantee the fruits of what God has to give us. É por isso que eu falo, não adianta você ter conhecimento do que Ele falou, And that's why I say it's not enough to know what he's saying se você não obedece aquilo que Ele pediu. if you don't obey what he asked you. Sabe qual que é o grande problema? You know what the greatest problem is? Muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo aquilo que Ele falou que faria. Because we want God to do whatever he told us he was going to do, E nós não estamos obedecendo tudo aquilo que Ele pediu para fazermos. but we're not being obedient in doing what he already asked us to do. Eu não estou falando que a relação com Deus é de troca. And I'm not talking about that relationship with God is an exchange. Mas eu preciso falar para relationship. você que tem que haver reciprocidade no relacionamento. But I have to say to you that you have to give something back in this relationship. Parece óbvio ou não para você? Is it obvious or not? Não estou negociando com Deus. We're not negotiating with God. Foi Ele que falou primeiro o que iria acontecer na minha He vida. spoke to me first. Eu não pedi para Ele falar antes. I didn't ask him Foi ele que to falou speak primeiro. to me first. He spoke to me first. E se eu achei que aquilo é bom, And if I thought that it was good, por que eu não obedeceria a sua vontade então? why wouldn't I obey his order? Jeremias no capítulo 33 Jeremiah chapter 33 relata a história em que Deus fala com o profeta talks about when God was talking to a prophet e pede para ele comprar uma terra. and asked him to buy a land. Só que ele fala o seguinte, ó, But he tells him, você vai comprar essa terra, you're going to buy this ela vai land. ser invadida, It's going to be vai ser invaded. arrasada, It's going to be vai destroyed. parecer que vai dar tudo errado, Everything's going to look like it's going wrong. mas compre a terra. But buy the land. Mas além de comprar, faça o documento dela. But also make a document for the land. Registre a casa. Register Garanta the land. garanta a sua propriedade. Guarantee that this is your property. O cara estava olhando para aquilo, Deus está mandando eu comprar um lugar que vai ser completamente destruído. And he was looking at that and he was saying, God is telling me to buy a place that's going to be completely destroyed. Foi exatamente isso. That's exactly it. Ele comprou a terra, He bought the land, fez o documento da terra he made the e document, guardou os documentos. and he kept it. Aquela terra foi completamente arrasada depois de um tempo. And that was completely destroyed after some Sobrou time. nada. Nothing was left. Mas depois ela foi restituída ao local de uma forma geral. Parecia não ter dono. But then that it got restituted like it had no owner. Ela voltou para o seu lugar de origem. It went back to its place of origin. Só que ninguém mais tinha direito à terra, But no one else had rights to that land. a não ser alguém que tinha comprado uma terra, Unless someone that bought a land, garantido o seu terreno that had guaranteed his land e feito um documento. and made a document for it. Mas quem foi que falou que seria dessa forma? But who told that it would be that way? Deus que falou. God said it. Se eu fosse olhar para as possibilidades na hora, If you look at the possibilities at the time, era loucura. it was crazy. Mas loucos But crazy serão feitos sábios, will be made wise para poder mostrar o poder de Deus. to show the power of God. Se a sua obediência parece loucura If your obedience looks like something crazy e você está caminhando debaixo de uma palavra de Deus, and you walk under a word não from God, não importa o que vão pensar de você. doesn't matter what people are going to think O about tempo you. vai mostrar qual é o lugar que Deus está falando que você vai The chegar. time will show where you're going to be at. Por que eu estou falando sobre isso? Why am I talking about this? Se o assunto era o Espírito Santo. If the theme is the Holy Spirit, Porque eu estou falando sobre um princípio. it's because I'm talking E about é a um principle, princípio prático da nossa a vida. practical principle in our lives. Porque ninguém vai obedecer por você. Because no one is going to obey for you. Se você tem que fazer alguma coisa, If you have to do something, é você que tem que fazer essa coisa. then you have to do something. Não espere que alguém faça por você. Do not wait for someone else to do it for you. Não terceirize, não ponha sobre os ombros de outra pessoa a sua responsabilidade. Do not put your responsibility over someone else's shoulder. É você que tem que cumprir aquilo que You have Deus to fala. fulfill it, what God told you to. A ordem de Deus
order of God, não se negocia. you don't negotiate with Ela that. obedece. You just obey. Além da obediência, And besides obedience, eu observo uma segunda coisa nesse texto. I see a second thing in this text. Uma segunda característica que nós precisamos ter para estarmos prontos para o Espírito Santo. A second characteristic that we have to be ready for the Holy E a Spirit. característica é foco. And it's focus. Olhar para o lugar certo. To look at the right place. Olhar para a direção certa. To look at the right direction. Porque o Senhor falou para aqueles homens: Because the Lord spoke with those men, fiquem até que sejam revestidos. stay until you're filled with power. Isso requer obediência. So this asks of obedience. E ele vai dizer: para que vocês sejam as minhas testemunhas. And he said, so you can be my witnesses. Mas tem uma coisa engraçada no texto. But something's funny here. Olha comigo os versículos 6 e 7. Look at verse 6 and 7. A Bíblia diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha que interessante o que Deus está falando com a gente aqui. Look how interesting this is. Eles ouviram Jesus falar: permaneçam em Jerusalém até que o poder venha do alto. They heard Jesus saying, stay in Jerusalem until the power comes from above. Eles fazem uma pergunta completamente diferente do assunto. And they ask something completely different. É então nesse tempo que você vai restituir o reino a Israel? So in this time that you're going to restitute the kingdom of Israel? Legal é a resposta de Jesus. And Jesus says, Não é da sua conta. that's not your business. Não importa você saber quando que o Pai vai fazer isso. O tempo é dele. It doesn't matter when the Father's going to do that. That's his time. O que Jesus está falando é assim: para de se preocupar com o que não é que você tem que estar se preocupando. What Jesus is saying, stop worrying about what you're not supposed to be worried about. Eu acabei de liberar uma promessa enorme sobre a I sua just vida. released a great promise E over your você está lives. preocupado com coisas que não deve se preocupar And agora. you worry about things that you don't have to be worried about now. A resposta era clara. The answer was clear. Não é sobre saber tempos. It's not about knowing time. É sobre aguardar pelo tempo do Senhor. It's about waiting for the time of the Não era Lord. sobre saber o dia que Ele voltaria. It's not about knowing when He would return. Era sobre estar preparado quando Ele viesse. It's about being prepared for when He was to come. A gente não precisa mais de várias confirmações. And we don't need much more confirmation. Se Deus falou, If God se said, prepare para be receber. prepared to receive Se it. posicione para receber. Position yourself Assuma a to receive postura it. adequada para isso. Take the right posture Pare for de se that. preocupar com o que você não tem que estar se preocupando agora. Stop being worried about Pare de what you olhar. don't have to be worried. Pare de olhar para onde você não deveria estar olhando agora. Stop looking at where you shouldn't be Sabe looking. qual é o nome disso? And what this is called? Distração. Distraction. São as distrações que nos impedem muitas vezes de estar pronto para receber algo da parte de Deus. The distractions makes us distracted to receive something from God. Porque o Senhor foi muito específico ao falar que faria. Because the Lord was very specific when He Não said era He o was going to assunto que do. eles perguntaram. It wasn't what they were asking E about. eu quero fazer uma consideração com você hoje. And I want to consider this tonight. Sabe qual é o maior risco da sua distração? Do you know what's the greatest risk of being distracted É is? perder o objetivo da sua oração. Is to miss the objective, the The aim, the target. aim of your prayer. Isso. A distração, ela faz com que a gente perca a capacidade de produzir frutos. The distraction make us lose the capacity of bearing fruit. De onde foi que você tirou isso, pastor? Where did you get this from? Mateus, Matthew capítulo 13, chapter e 13, os versos 7 e 22. verses 7 and 22. Esses versos vão contar a história de um semeador que saiu a semear. And these verses tell a story about the sower. E alguma parte da semente caiu na beira da estrada, And some of his seeds fell on the way. a outra parte caiu num terreno rochoso, Some of them fell on the rocks. e a outra parte caiu num terreno que tinha muitos espinhos. And another one fell on the land that had thorns. E a outra parte caiu numa terra boa. And the other part fell on the good soil. Essa parábola não foi compreendida por todos naquele And momento. this parable, not everybody understood this parable E at the Jesus moment. foi questionado: o que o senhor quis dizer com isso? And they asked Jesus, what do you mean by this? E ele explicou. And he explained. E eu quero focar no verso 22 do capítulo 13 de Mateus. And I want to focus on chapter 22. 22. E ele vai explicar nesse verso And he explains in this verse
aquela parte da semente que caiu no meio dos espinhos. About the seeds that fell on the thorns. E ele vai dizer assim, quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, He said, this is the same thing as the ones that hear the word, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, but the worries of this life will tornando, suffocate them, tornando-a infrutífera. make them unfruitful. As preocupações dessa vida e as riquezas a sufocam. It will choke but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Você nota que a planta não morreu. You realize that the plant didn't die. Ela permaneceu viva, It remained alive, mas ela não deu fruto. but it didn't bear any fruit. As distrações não matam você. The distraction will not kill you. Elas tornam você infrutífero. It will make you unfruitful. As distrações, elas não destroem você, The distraction won't destroy you, mas elas impedem você de gerar aquilo que Deus fez você para gerar. but it stop you bearing something that God made you to bear. Sabe qual que é o problema da distração? And you know what the problem is? É te tornar infrutífero. Is to make you unfruitful. E sabe qual é o problema de ser infrutífero? And you know the problem of being unfruitful is? É perder a direção da sua Is oração. to miss the aim of your prayer. E onde você tirou isso, pastor? Where do you get this from? João no capítulo 15. John chapter 15. Ele vai dizer, eu chamei You vocês say, I called you. e eu nomeei vocês I called you by name. para que vocês possam ir So you can go e dar frutos. and bear fruit. E fruto em abundância. An abundant fruit. E ele vai dizer, a fim de que So you can você possa pedir tudo o que você quiser. ask wherever you want. E o Pai conceda a você. And the Father will give it to you. Dar frutos To bear fruits, é o que chancela, é o que capacita, é o que habilita você it's what makes you capable a receber o resultado de suas orações. to receive the results of your prayers. O perigo das distrações And the danger of é distractions tornar alguém infrutífero. is to become someone E o unfruitful. perigo de ser infrutífero And the dangers of being é unfruitful perder o objetivo de suas is to orações. miss the aim of your prayer. Orações vazias, Empty prayers. orações egoístas, selfish prayers. Selfish prayers. É você começar a pensar mais em si It's for you to think more about do que yourself você pensar naquilo que Deus está fazendo. than to think what God is doing. Porque a oração nunca foi para que Deus fizesse o que você quer que Ele faça. Because a prayer was never meant to be for you to do whatever God wants you to do. Sempre foi o lugar de concordar com aquilo que Ele disse que faria, It was always a place for you to agree with what He's going to do para que você possa receber os frutos dessa so you parceria. can receive the fruit of this partnership. Nós podemos orar o que quisermos, And we can pray whatever you want to pray. mas se nós estivermos em Jesus, But if we're in Jesus, é Ele que vai nos dar a oração que nós precisamos fazer. He's going to give us the prayers that we need to Então do. nós não podemos estar distraídos, gente. So we cannot be Nós distracted. precisamos manter o nosso foco. We need to keep our focus. Nós precisamos nos proteger de orações vazias. We need to protect ourselves from empty prayers. Eu faço uma pergunta para você aqui. And I want to ask you a question. Você conhece algum versículo na Bíblia Do you know any verse in the Bible que descreve qual era a oração que esses homens estavam fazendo? that describes what type of prayer these men were making? Ninguém sabe. No one knows. Porque todos conheciam o Espírito Santo, Because they all knew the Holy Spirit, mas eles conheciam segundo a revelação do Antigo Testamento. but they knew it according to the revelation from the Old Testament. Eles nunca haviam experimentado o poder do Espírito como eles estavam prestes a viver. They would never try the power of the Spirit as they were about to. E tudo que eles precisavam fazer And all they need to do era permanecer firmes, was to remain era firm, ser obedientes was to be obedient, e permanecer focado. and remain focused. Mas tinha uma terceira coisa que tinha que ser feita. But there was a third thing that needed to be É o made. terceiro ponto para a nossa vida hoje. The third point for our lives today. Desperte para a urgência da necessidade do Espírito. Be alert for the urgency of the necessity of the Holy Spirit. Não basta simplesmente saber que Ele está caminhando no nosso meio. It's not enough to know that He is walking among us. Nós precisamos entender que há uma urgência em nós estarmos prontos para ser usados We por need Ele. to understand that there's an urgency for us to be ready to be used by Him. Nós precisamos entender que não é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui We need hoje. to understand that we're not playing around here. Nós precisamos entender o que Deus está querendo de nós. We need to understand what is God wanting from us. Sabe, eu acho que tem uma coisa muito engraçada no texto. And I think there's something very funny in this text. Porque eles acabaram de levar um fora de Jesus. Eu não sei como traduz isso. Nem eu. Nossa.
Because they were told off by Jesus. Jesus told them off. Yeah. Eu acho que é assim. E logo em seguida, And right after, Jesus começou a subir. Jesus started to ascend. Exatamente. Ele terminou de falar aquelas palavras. He finished saying those words. Sabe aqueles comerciais em que você tem um som angelical? You know those commercials that there's like an angelical Tipo aquelas song? vezes. Oh! Like, woo! Imagina essa cena comigo agora. Imagine this scene with me now. Jesus acabou de dar um fora neles Jesus just told them off, e começou a subir. and he was, Qual era o som que he was estava going acontecendo na hora? up. And what was the sound in the background? Não, mais alto. Como era o som? How was the sound? Jesus subindo na nuvem. Bora o som. Jesus subindo, Jesus subindo. Jesus was going up to the clouds. Isso. Boa lá. Going Vai, up, vai, vai, vai. Subindo, going Jesus up, subindo. and he's going up. Subiu. He went up. Na hora que ele subiu, uma nuvem cobriu tudo. And then a cloud covered up everything. E eles continuaram olhando lá pra cima. And they were looking up Que nem uns abestalhados. like they're dumb. Tudo olhando pra cima assim. They were all looking up to the sky. Aí apareceu um anjo. And then an angel came. Falei assim, irmão. He said, Vocês estão olhando pra onde? what are you looking at? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. The same way that he went up, he's gonna descend. Faz só a tua parte agora. Just do your part right now. Eles começaram a ficar olhando pro céu. And they were looking up to the sky. E por favor, eu não quero falar pra você que ficar olhando pro céu tá errado. And I don't want to say that when you look to the sky, that is a wrong thing. É, eles ficaram olhando pro alto. They were looking up above. Nós precisamos olhar pro alto. We need to look above. Mas nós não podemos deixar de fazer o que nós temos que fazer. But we cannot stop doing what we need to do. Nós não podemos responsabilizar os céus por aquilo que é o nosso dever fazer. We cannot give responsibility to heavens of things that we have to do. Porque a palavra foi liberada, Because the word was released, mas uma ação precisava ser tomada. but they needed to take an action. A palavra é: o Espírito Santo vai descer. The Holy Spirit will come down. Mas a ordem era: permaneçam em But the Jerusalém. order was remain in Jerusalem. A palavra é: ele virá do alto sobre você. The word was he will come from above. Não era fica olhando até ele It's not, descer. don't just look up until he comes down. Nós não podemos esperar que os céus façam aquilo que nós devemos fazer. We cannot wait for heaven to do what we need to do. Nós não devemos esperar que os céus se movam para fazer o que nós temos que fazer. We shouldn't be waiting for heavens to move to Porque do things that we need to eu do. aprendi uma frase na vida, ela é muito poderosa. Because I learned this phrase in my life. It's very powerful. Deus pode mover céus e terra para cumprir a sua palavra. God can move heaven and earth Mas ele não vai to fulfill His word. mas ele não vai mover absolutamente nada para fazer o que você tem que fazer. But He's not going to move absolutely anything Não é sobre saber for o que you ele to do fará. what you need to do. Não é sobre saber o que ele fará. It's not just about knowing what He's going to É do. sobre se posicionar segundo o que ele falou que faria. It's about positioning yourself according to what He said. Não é sobre uma espera passiva. It's not about waiting passive. Não é sobre sentar, cruzar as pernas e dizer Deus falou que faria. It's not just about sitting down and crossing your legs and say, God said É He would sobre do. entrar no lugar secreto It's e about concordar com a entering palavra dele. into the secret place and É agreeing sobre with His ser word. obediente. It's about being obedient. É sobre ter um foco. It's about being É focused. sobre despertar a urgência do que temos It's que about fazer. being awake and have urgency to do this. Sabe, ele falou que aqueles homens deveriam permanecer no mesmo lugar And He said to those men that they had to remain in the same place para que eles pudessem ser cheios, so they could be filled, para que eles pudessem ser testemunhas vivas. so they could be living witnesses. Só que na hora que eles deveriam sair e se preparar, But at the time when they needed to go and be prepared to eles go, ficaram parados e olhando para o céu. they stay there looking to heavens. A gente precisa discernir o tempo. So we need to discern the time. Existe tempo de ouvir, There's time to hear, existe o tempo de fazer. there's time to do. E quando for o tempo de fazer, When it's time to do, não espere que ele faça o que ele não tem que fazer. don't wait for Him to do what He doesn't have to Faça o do. que você tem que fazer. Do what you need to do. E ele cumprirá aquilo que falou que And faria. He will fulfill what He told you to do. Tem uma coisa interessante para nós. And something interested here. Deus é completamente ativo na liberação. God is completely active when it comes to releasing, Mas ele é totalmente reativo no but He's cumprimento. completely reactive in the fulfilling. Eu vou repetir isso para você. I'm going to repeat this. Deus é ativo na liberação,
God is very active in releasing mas something. ele é reativo no cumprimento de algo. But He is reactive when it comes to fulfilling this. Ele pode ter falado algo para você há muitos anos atrás, Because He may have said something to you many, many years ago. mas ele vai começar a se mover quando houver uma postura correta da sua But parte. He will start moving when He sees a correct posture se- from your part. Lembra da Bíblia? Se o meu povo, If my people que se chama pelo meu nome, that calls by my name se humilhar humble themselves e orar and pray e buscar, and seek, eu descerei do céu. I will come E down sararei from a sua heaven terra. and I'll heal the land. A ação de Deus The action of God vem sempre depois da postura humana. will come after a human alignment, a human posture. Existe a sua parte de responsabilidade. There is your responsibility. Então é preciso desenvolver urgência. So you need to have urgency. Sabe, muitas vezes a gente está olhando para o céu And many times we look up to heaven e a gente está esperando que algo seja feito. and we're waiting for something to be done. Quando não é mais hora de ficar olhando para o céu When it's not time to look at heavens e anymore, nem esperar algo ser feito. or not even waiting for something to be done, É a hora de tomar uma postura, it's time to take a position, decisões, to take a decision, compromisso. a Compromise. commitment. Commitment. Boa. Eu fui ajudar, atrapalhei. Sabe, a gente precisa entender So we need to understand que assumir a postura that taking a position é mais importante do que receber a palavra. is more important than receiving the word. Assumir uma posição To take a position é mais importante do que receber a palavra. is more important than receiving a word. Porque a urgência Because urgency é o que te faz estar pronto. is what makes you be ready. A urgência não é pressa. Urgency is not being in a rush. Sabe, a pressa significa que alguém está atrasado. Rush means that someone is late. E tudo que é feito na pressa And everything that's done in a rush é feito de qualquer forma. is done in any way. Tudo que é feito de forma apressada Everything that you're doing in a rush, não olha in para a os fast detalhes. way, you miss the details. Não olha para os princípios. You don't see the principles. Não olha para quem está do seu lado. You don't see who's next to Uma you. pessoa apressada, ela passa por cima de tudo e de todos. A person that's in a rush, it will Ela passa por cima de tudo e de todos. Ela passa walk over everyone. isso. Uma pessoa apressada, A person that's in a rush, ela não se preocupa com a qualidade. they don't care about quality. Ela só quer entregar algo. They just want to give something. Deus não está levantando a gente para ter pressa. God is not raising us up to be in a rush. Ele não tem pressa. He's not in a rush. Porque a pressa Because rush é para quem está atrasado. is for those who are late. E Deus não está atrasado. And God is not late. Ele não perdeu o tempo. He didn't miss any Ele time. ainda é o dono do tempo. He is the owner of time. Ele ainda é maior do que o nosso He's tempo. greater than our time. O que ele está falando para a gente é não se apresse, And what he's saying is don't be in a rush, mas tenha urgência do que eu falei para but você. have urgency of what I told you. É isso que diferencia as 10 virgens de And Mateus that's- 25. That's the difference about those 10 virgins. 5 prudentes 5 prudent e 5 insensatas. and 5 insane. As prudentes The prudents, entenderam they understood que o noivo estava próximo that the bridegroom was near e se prepararam. and they prepared themselves. As outras The other ones, não deram conta de se preparar they couldn't prepare themselves. e esperaram até a última hora They waited until the last minute para tentar comprar azeite. to try to buy the oil. Quando elas saíram atrasadas And when they were running late para comprar o azeite, to buy the o oil, noivo chegou the bridegroom came e as 5 inteligentes já estavam preparadas. and the 5 prudent ones, they were ready. Porque a urgência lhe torna preparado. Because urgency makes you prepared. A pressa te faz perder o tempo das coisas. Being in a rush make you miss the right time for things. Por favor, guarde isso no seu coração, Keep irmão. this in your heart. Sabe, senso de urgência não é pressa. A sense of urgency is not to be in a rush. É entender a necessidade de uma postura diante da vontade de Deus. It's to understand the necessity of a posture before the will of God. Estar pronto é estar vigilante. To be ready is to be vigilant. É quando o óleo continua queimando. It's when the oil continues to burn. E sabe, esse é o poder da oração. This is the power of prayer. Conhecer quem te mandou orar To know who asked you to pray
E o que Ele mandou você orar? and what He asked you to pray about, Porque Ele vai cumprir. because He will fulfill. Eu vou repetir isso para você. And I'm going to repeat this to O you. poder da oração é esse. The power of prayer is this: Conhecer quem mandou você orar. to know who told you to pray E o que Ele mandou você orar. and what He told you to pray. Porque se você conhece quem te mandou orar, Because if you know the one who told you to pray, você sabe que Ele vai cumprir o que falou. then you know that He's going to fulfill what He said. Então, se nós queremos estar prontos para o Espírito Santo, So if you want to be ready for the nós Holy Spirit, precisamos obedecer a sua palavra, we need to obey His word, ser frutíferos be fruitful, por estarmos nele. to be in Him. Nós precisamos ter foco. We need to be focused. Nós precisamos não permitir distrações na nossa We vida. cannot allow distractions in our lives. E além de obedecer, And beyond being obedient, e além de estar focado, and beyond being focused, nós precisamos estar atentos, vigilantes. we have to be vigilant. Nós precisamos ter a urgência disso. We have to have urgency in this. Nós não sabemos o dia, We don't know the nós day, não sabemos a hora, we don't know the hour, mas eu sei uma coisa: but I know one a thing. cada dia que passa, Each day that goes by, está mais perto do seu retorno. it's closer to His A return. cada dia que passa, Each day that goes a by, volta do Senhor está mais the próxima. return of Jesus is A closer. nossa função é orar, é Our interceder, é job is to concordar, pray, to intercede, and to agree, para nós estarmos preparados so we can be prepared para o dia em que Ele voltar. for the day that He will return. Não é sobre estar livre de passar por It's dificuldades, not about being free from difficulties. é sobre estar livre de perder tempo. It's about being free from E saber missing que, time. independente da hora, And regardless of time, eu estarei pronto para receber I o Senhor. will be ready to receive Eu estarei the Lord. pronto para receber o Espírito I'll Santo be de Deus. ready to receive the O Holy Senhor está Spirit. procurando na terra, olhando para a terra, procurando alguém. The Lord is seeking to the land, looking for someone. Ele está procurando por uma noiva, He's procurando por uma looking for igreja a bride. He's looking for a church que entendeu o que é obedecer. who understood what obedience is. Obedeça a palavra de Deus. Obey the word of God. Obedeça aos seus mandamentos. Obey the commandments. Permaneça focado nele, Remain naquilo que ele focused falou. in what He said. E desperte a urgência no seu coração And wake an urgency para in your heart continuar orando, to continue continuar to pray, pedindo. to continue asking. Irmãos, eu amo pensar sobre isso. I love to think about this. Eram 120 pessoas orando ali em Jerusalém, There were 120 people praying in Jerusalem. mas ninguém sabe o que é que eles estavam orando. But no one knows what they were praying about. Porque Deus falou que o Espírito viria, Because God said that the Spirit would mas come, eles não sabiam como isso ia but they acontecer. didn't know how that was going to happen. Então, por favor, pare de se distrair, querendo saber o que Deus vai fazer, Stop being distracted, wanting to know what God's going to ou do, saber como Ele vai or fazer. how He's going to do it. Comece a dobrar os seus joelhos, a dobrar os seus joelhos, bow your Kneel down, knees. bow your knees, Comece a abrir o seu coração, a se Open your concentrar no hearts. que Ele falou and pay attention to what e He dizer: said, Senhor, eu concordo com a Tua and vontade. say, Lord, I agree Eu with your não will. sei quando virá, I don't know when eu it não comes, sei como virá, I don't know how it mas will eu come, sei que virá. but I know it will come. Atos no capítulo 2 confirmou isso no Acts coração dos chapter homens, 2 confirmed this, porque eles não sabiam como, because they didn't know eles não how, sabiam quando, they didn't know when, mas no dia de Pentecostes, but the day of som Pentecost, como de um vento impetuoso a sound that as a invadiu, strong and mighty wind entrou no lugar onde eles entered estavam the orando, place where they were e praying, numa hora para outra, and all of a de sudden, repente, o Espírito Santo desceu sobre eles, the Holy Spirit came e upon todos them, foram cheios do Espírito and Santo, they were filled with the Holy e foram Spirit, vistas como línguas repartidas como and they fogo could sobre suas see cabeças. tongues over their head. Eles não pediram por línguas, They didn't ask for tongues, eles não pediram por dons, they didn't ask for gifts, eles pediram pelo Espírito Santo they de asked Deus. for the Holy Spirit of God. Eles só concordaram com a palavra que o Espírito viria. They agree with the word that the Spirit would come. Não existe algo errado em pedir algo para Deus, There's nothing wrong with asking something from mas God. antes de pedir o que você quer, But before asking what you want, peça para que Ele cumpra o que Ele quer. ask Him to fulfill what He wants Antes to. de pedir para que Deus faça o que você quer, Before asking Him to do what you want, peça para que Ele cumpra em você o que Ele falou ask que Him faria. to fulfill in you what He said He would do. Sabe, tem uma frase que a gente precisa declarar agora. And there's a phrase that we need to declare Eu now. preciso que você preste bem atenção nela. I need you to pay attention. E eu concluo essa mensagem com essa palavra. Põe por favor aí, João, o último slide. Isso é uma afirmação, cara, que é uma declaração sobre a nossa vida. And this is a declaration of our lives. Isso é real sobre a nossa vida. This is real of our lives. Se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Stand up in your place, please. O Espírito The Spirit está fluindo no nosso meio. is flowing in our midst. Ele está fluindo no nosso tempo. He's
flowing in our Quantos lives. acreditam nisso? How many believe in this? Eu vou repetir essa afirmação. I'm gonna repeat O this. Espírito Santo está fluindo no nosso The tempo. Holy Spirit is flowing in our midst. Ele foi this derramado time. e ele não foi retirado. It was poured over. It wasn't removed from here. Nós precisamos estar prontos And we need to be ready para fluir nele. to flow in Him. Ele está pronto, cara. He's ready. Nós estamos prontos. Are we ready? Ele já foi liberado. He was already released. Ele já está fluindo. He's already flowing. Ele já está caminhando. He's already walking. Ele já está movendo. He's already moving. Será que nós estamos prontos para isso? Are we ready for this? Como estar prontos para isso? How many are ready for this? Sendo obedientes à palavra de Deus. How can you be ready? Focando Being nas suas obedient palavras. to the word of God, being focused on His word, E discernindo a urgência do nosso and tempo. discerning the urgency of the time. Irmãos, nós estamos construindo um raciocínio aqui, cara. We're building Thinking, a way to think. a way of thinking here, Nós estamos construindo and we're building estruturas no nosso coração. structures in our hearts. E aqueles que entenderem o fundamento que está sendo liberado aqui, And those who understand a foundation is being released here, caminharão debaixo de uma autoridade que nunca perceberam que carregavam. they will walk under a authority they never knew they had. Sabe, muitas vezes nós oramos e pedimos para que Deus libere a sua presença. And many times we pray for God to release His presence. Ele já liberou. He already released it. Ele já desceu sobre nós. He already came upon us. Então não é simplesmente sobre sermos cheios do So Espírito. it's not just about being filled with the É sobre Spirit. concordarmos com o It's Espírito. about agreeing with É the sobre Spirit. mergulharmos no It's Espírito. about diving in. É sobre aceitar essa It's parceria about e caminhar com Ele. accepting the partnership and walking with Porque Him. o Espírito está fluindo no nosso tempo. Because the Spirit is flowing in our time. Nós é que precisamos estar prontos para And fluir we nele. need to be ready to flow with Him. Então nessa noite, So tonight, eu só queria orar, cara. I just wanted to pray. Eu só quero orar para que o Senhor encontre espaço no nosso coração. I just want to pray so the Lord can find room Para que in our Ele hearts. possa fluir no So nosso He can meio. flow in our hearts. Para que Ele possa fluir na nossa vida. So He can flow in our Para que lives. Ele possa fluir na nossa casa. So He can flow in our houses. Feche seus olhos se você assim quiser. Close your eyes if you want to. E eu não quero pedir para que você atraia a presença do Espírito. And I don't want to ask you for you to attract the presence of the Eu Spirit. quero orar para que a gente possa ter a sensibilidade de perceber que Ele está aqui conosco. I want to pray so we can have the sensibility that He's here with us. Não é o meu muito falar que vai fazer alguma coisa. It's not me speaking too much that's going to make É something sobre um happen. coração sincero. But it's about a sincere heart. E eu quero fazer um convite a você. And I want to make an invitation tonight. Eu não estou chamando você para aceitar a Jesus. I'm not calling you to accept Jesus. Eu quero chamar você que deseja se comprometer com a pessoa do Espírito Santo. I want to call you that want to have a commitment with the person of the Holy Eu Spirit. não quero orar por uma emoção. I don't want to pray for just an emotion. Eu não quero orar por um pequeno mover. I don't want to pray for just a small movement. Eu quero orar para que haja um fundamento estabelecido sobre a sua vida. I want to pray so that there is a foundation established over your life.